Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida e agora eu vou continuar o vídeo falando um pouco mais sobre o Gua Sha, agora um termo mais técnico. Então, no vídeo anterior eu acabei falando mais sobre o que é o Gua Sha, tentando fazer mais uma chamada um pouco mais apelativa, mostrando um caso mais legal, depois mostrando um pouco da ciência, mostrando um pouco do que o Osten está fazendo, que é a técnica Graston, e depois demonstrei um pouquinho a técnica. Esse aqui eu vou ser mais metódico, mais na parte teórica. Eu sei que muita gente não gosta da parte teórica, mas para mim ela é fundamental. Quando se tem teoria, se tem conhecimento, tá? Vamos começar então pelo objetivo. E basicamente, um objetivo bem ocidental é tirar o sangue das veias, das artérias mais profundas e jogar para a superfície, para os capilares. E aí, segundo o próprio autor, ele fala que isso acaba limpando os capilares. Um exemplo que pode ser dado é como se fosse o seguinte: imagina que você tem um riacho com um fio de água bem fraquinho. Aí como que você vai limpar? Você pode ir lá e tirar as impurezas, ou então você pode jogar um jato de água muito forte que vai fazer com que a água percorra toda aquela região, fazendo como se fosse uma limpeza. É mais ou menos esse o objetivo do Gua Sha. Mecanismo de ação. Aqui eu vou falar de 4 tópicos importantes sobre o mecanismo de ação. O primeiro deles é que ele regula a função geral de todos os órgãos do corpo. E isso acontece pelo sistema nervoso autônomo, que seria o mecanismo reflexo, o sistema nervoso de estímulo do corpo mesmo, ou então por uma função humoral, que foi falado no vídeo 1 lá sobre Hipócrates. Eu não usei a palavra humoral, que o que Hipócrates quis falar, que é você extravasar, eliminar as impurezas, é mais ou menos isso. Essa é a parte que eu já falei, né? Então, outro mecanismo de ação que eu acho que é o mais importante é que ele remove a estagnação do Qi, da energia, e promove a circulação do Xue, do sangue. Essa é uma explicação bem chinesa, tá? Tem um trecho de um dos livros, eu não vou lembrar agora qual que é, eu acho que é o Imperador Amarelo. Ele fala que o Qi, a energia vital, Qi, QI, move o sangue e o sangue nutre o Qi. Essa é uma frase bem conhecida na medicina chinesa. E nessa frase ele acaba falando, ele quer dizer o quê? Que a energia movimenta o sangue, é a energia que faz com que o sangue consiga fluir, e o sangue, em contrapartida, acaba nutrindo a energia. Então existe uma interdependência entre os dois. E ele fala que, e aí o Gua Sha, pelo fato de raspar, ele acaba promovendo essa circulação por exteriorizar o sangue, deixar a coisa mais superficial e mais fácil para circular. O terceiro, ele expele toxinas e estimula o metabolismo. Então, acho que é uma reação um tanto óbvia. Uma vez que você começa a raspar bastante, provoca uma hiperemia. Então você promove um aumento de circulação e aí aquela lavagem torna-se mais fácil de entender. Você jogando mais água num riozinho bem fininho, você vai promover a limpeza dele. E quando você limpa o nosso organismo, você também elimina toxinas. E aí vai uma dica básica para quem faz o Gua Sha. Se você vai receber a técnica, tem que ter uma ingestão. Tem que ter não, né? É sugerido que você faça uma ingestão maior de água. E o quarto e último ponto é que você estimula a função imune. É um tanto óbvio. Uma vez que você tem o sistema linfático, que é o sistema de defesa, mais limpo, uma vez que você tem o sangue circulando melhor pelo corpo, você vai ter, por consequência, o seu mecanismo de defesa mais apurado. Ou seja, para você ficar realmente doente, vai ter que vir uma doença, um vírus, uma bactéria, alguma coisa muito, muito mais forte do que o tradicional. Efeito terapêutico. Qual é o efeito terapêutico da massagem do Gua Sha? São 2. Ele previne a saúde, basicamente pelo que eu falei anteriormente. Uma vez que você circula a energia, você consegue eliminar toxinas e manter um corpo mais saudável. Só que o Gua Sha, ele é extremamente eficiente para dor, principalmente dor muscular. Então tá uma dorzinha aqui, você faz o Gua Sha, ele praticamente tira a dor na hora. Em 90% dos casos eu vou mostrar isso. Não sei se eu vou conseguir mostrar alguém com dor, mas eu consigo mostrar como que funciona isso na parte prática. Eu já vivi isso e já consegui vivenciar, parece que até meio que tira a dor com a mão. Benefícios. Quais são os benefícios do Gua Sha? Primeiro,
extremamente barato, você vai precisar só disso aqui e de algum creme. É um método não invasivo, é um método de fácil aplicação, desde que você tenha o conhecimento dela, não é tão difícil de aplicar, tranquilo? E ele pode ser usado para uma imensa variedade de problemas, tá ok? E agora eu vou falar uma citação muito legal do Yukai Shirali, que é o seguinte: nada movimenta o Qi e o sangue de forma mais rápida que a técnica do Gua Sha. Então esse cara é um acupunturista, ele deve ter muita experiência, trabalhou várias coisas e falou que nada para ele movimenta melhor do que o Gua Sha, ou seja, é uma técnica muito boa. Quando o Gua Sha é utilizado? Então o Dr. Sou ele desenvolveu uma técnica para você conseguir localizar aonde seria útil usar o chá, que ele chamou de chá patológico. E eu prefiro, isso eu falei no vídeo passado, que é aquele lance de apertar o dedo e ficar branco, até tá a marca aqui do vídeo, do Gua Sha. Mas o que eu quero falar é, eu vou preferir ler isso aqui para vocês do que eu tentar explicar de novo. Nada com uma segunda explicação de alguém muito mais inteligente do que eu. Quando examinamos um paciente, palpando pontos Ashi ou trigger point, faça uma pressão na região a ser tratada com os dedos. Caso exista o bloqueio da circulação, as áreas do dedo do terapeuta irão desaparecer lentamente. A pressão dos seus dedos branqueia a carne. Se há um fluxo normal de sangue, esse branqueamento logo desaparece. Então essa é a segunda explicação da mesma coisa, e isso é importantíssimo, por isso que o Gua Sha não é para ser feito por qualquer pessoa, em qualquer lugar, de maneira, sei lá, sem critério. Tranquilo? Cuidados e precauções. Esse caso aqui acho que eu vou ler que vai ser melhor. Se o chá não apareceu, não se deve fazê-lo aparecer. Isso aqui é importantíssimo. Às vezes a pessoa tá lá, ela raspa. Aí se você raspar muitas vezes, vai aparecer. Não tem muito erro. Daqui a pouco a gente vai ver quantas vezes tem que fazer. Então, se você raspou, não ficou vermelho, não precisa fazer isso. Não apareceu aquelas petecas, não precisa ficar forçando. Porque se você forçar, qualquer região do corpo vai aparecer, vai ficar vermelha, vai provocar uma lesão e aí vai demorar muito mais para sair. Tem um monte de coisa para falar ainda sobre isso. Tá? Se o estímulo não for suficiente, ou seja, fraco, a técnica não surtirá efeito. Isso é o que o oriental tem muito e a gente, os ocidentais, temos pouco. Os orientais sempre tendem a ser muito mais vigorosos nos estímulos dele. Então, vai fazer uma acupuntura, usa uma agulha até gerador. Vai fazer uma ventosa, faz ela com sangria. Vai fazer um Gua Sha, faz até ficar vermelho. Como no exemplo que eu dei do vídeo da foto do cara que foi fazer uma massagem lá na Indonésia. Ele ficou inteiro vermelho. Porque quanto mais vigoroso, mais efeito. Tá bom? Se o estímulo for forte demais, então pode causar uma lesão. Obviamente, existe uma quantidade máxima de vezes que você pode fazer para gerar uma lesão. Se você for muito além, vai dar uma lesão. E se você for fraco demais, não vai surtir efeito. Tá bom? Próximo item. Cuidado com os extremos de idade. Não é que é uma contraindicação, é sim uma atenção. Então, no idoso, já tem uma pele mais mole. Eu já nem faria muito em idoso, não. Na criança, você pode fazer, você vai provocar, até o estímulo acontece de maneira mais, até a vermelhidão acontece de maneira mais rápida, mas eu acho que não é tão necessário não, é legal fazer menos ou então fazer mais leve, errar para menos com criança, tá? Próximo item, vou ler. Cuidado em certas áreas sensíveis do corpo, como região ganglionar, tórax e rosto, ok? Região ganglionar, axila, virilha, pescoço, fazer com muito cuidado. Como que eu consigo fazer com mais cuidado? Vou tentando deixar o aparelho mais deitado. Quanto mais deitado, menor a pressão. Quanto mais em pé, maior a pressão. Ok? O estímulo será conforme o biotipo e o sexo. Então, isso aí é uma coisa muito de oriental. De acordo com o cliente. Então, se for uma pessoa mais forte, mais vigorosa, mais forte, tende a receber um estímulo mais vigoroso. Se for uma pessoa mais frágil, uma mulher mais idosa, um pouco mais de idade,
vai receber um estímulo mais leve. Aí você pode usar ou a força ou a angulação, ou melhor, usar os dois de maneira a adequar para o cliente. Isso aqui não tem como explicar, você tem que ir fazendo várias vezes. Aí uma dica que eu sempre dou é, se for para errar, erra para menos. É preferível não surtir efeito no paciente do que você errar para mais e dar um efeito contrário, ficar muito tempo dolorido, ficar machucar o paciente, tranquilo? Com o tempo você acaba pegando as manhas de mexer e vai aprender. Não é tão difícil também não, mas tem que praticar um pouco. Já falei disso, né? Logo após o tratamento, o paciente deve beber um copo de água morna. Aqui, a orientação que o livro dá é só de um copo. Eu sugiro que o paciente beba muita água para que ele consiga ter mais hidratação e uma limpeza mais efetiva do organismo. Mas uma água morna pode ser também. Próximo item. É recomendável que a área tratada seja protegida principalmente do vento e do frio. Isso é muito comum, tá? Tudo que é medicina chinesa, a gente sempre orienta o paciente a não expor aos fatores climáticos a região que foi trabalhada. Por exemplo, se você faz acupuntura, o cara fala para você, às vezes não beber água depois, principalmente não se alimentar, depende do caso. Se for uma doença mais voltada para o sistema digestório, isso sim, se talvez não, nem tanto. Não lavar as mãos, vamos supor que você pôs uma agulha na mão aqui, então não lavar as mãos por mais ou menos 1 ou 2 horas. Aqui é a mesma coisa, então se você fez nas costas o gua sha, colocar uma camiseta, não expor ao frio, ao calor, ao vento, à umidade, pelo menos por umas 2, aqui fala 2 horas? Aqui não fala, eu falaria 3 horas. E o último item, o banho, geralmente morno ou quente, nunca antes de 3 horas após o tratamento. Ela até falou que eu já acabei antecipando, né? Então não tomar banho para as próximas 3 horas, justamente a exposição. O banho, a água, ela gera umidade, então ela vai facilitar a entrada da umidade dentro do corpo. Essa é uma informação também mais voltada para quem tem conhecimento em medicina chinesa. Tá? Contraindicações do gua sha. Também é bem tranquilo, é basicamente onde tiver uma região com ferida, então com casquinha, com cortes, com erupções cutâneas, com regiões vermelhas com a pele exposta, não se pode fazer, e evitar fazer na região lombar de mulheres grávidas. Eu prefiro não fazer isso em grávida, por eu ter outros recursos. Eu nunca fiz isso em grávida, eu não sei se eu vou fazer. Eu consigo tirar as dores da grávida com a massagem, na minha opinião, é melhor do que o gua sha para gestante. Mas também pode fazer. O que você deve falar para o seu paciente antes do tratamento? O gua sha é uma técnica que ele vai trabalhar de acordo com a medicina chinesa, com os meridianos, tentando levar as doenças de dentro para fora. Ele exterioriza as doenças e depois facilita a sua expulsão da doença e, consequentemente, a pessoa vai ter saúde. É interessante você falar isso para o seu paciente. Aí você vai falar, o chá, o chá significa a vermelhidão, né? O calor, o rubor. Tá? Essa parte vermelha, quanto mais escuro for, significa que a pessoa está pior. E aí eu tenho uma ressalva, né? Então aqui fala o seguinte, o chá é escuro frequentemente nos locais de dor. Se o chá é escuro, a enfermidade encontra-se em um estado crônico e profundo. Se o chá for claro, esse pode ser mais recente. Eu costumo não fazer até ficar nessa parte roxa. Eu costumo parar quando fica com o tom mais rosa. Chegou no rosa, começou a aparecer as primeiras petecas, os primeiros pontinhos vermelhos, eu já acho que é a hora de parar. Tá? Pela minha experiência, isso funciona também. Eu nunca fui muito além, porque eu tenho um certo receio de processo por lesão corporal, essas coisas, eu acabo ficando um pouquinho. Se você quiser ir além, é interessante que você tenha, converse com algum advogado, algum termo que deixe bem claro que isso pode acontecer com o seu paciente, tá bom? Uma outra coisa que é legal você informar é que a maioria do chá, a maioria da vermelhidão, ela enfraquece, normalmente em 2 dias já está quase que normal, ok? Mas é legal você informar que enfraquece em 4, para não deixar ele tão assustado, mas o certo seria você falar que ele enfraquece em 2, 3 dias, tá bom? Outra coisa aqui, você recomenda que o indivíduo não se banhe logo após o atendimento, a gente falou aqui de 3 horas, e que evite a exposição ao sol, vento, frio. Tá? Então você tem que ficar num ambiente mais tranquilo por mais ou menos umas 3 horas.
Se a temperatura do local ficar elevada, você sentir que além de vermelho, a região ficou mais quente, a chance de melhora é muito maior. E o último item, em alguns casos, a dor pode ser exacerbada, seguida por uma melhora. Ou seja, pode acontecer de na hora do gua sha a dor piorar, mas logo em seguida, em algumas horas ou no dia seguinte, a dor melhora também. Preparação para a aplicação do gua sha. O terapeuta, ele pode ficar, a posição do paciente terapeuta pode ser qualquer uma, você pode fazer na maca, você pode fazer sentado, numa cadeira de massagem, não existe uma posição ideal. A posição ideal é a posição que você tem disponível na hora. Tá? O paciente tem que estar numa posição confortável, de maneira que ele não vá se mexer. Então vamos supor que eu vou fazer um gua sha aqui no meu pescoço. Alguém vai fazer, né? E a pessoa começa a apertar muito, eu começo a fugir. Por quê? Porque está doendo. Então seria legal, nesse caso, você me colocar, o meu terapeuta, me colocar deitado, eu coloco um travesseiro aqui, daí imagina que eu estou deitado. Daí eu não consigo fugir mais, porque tem alguma coisa bloqueando, tá bom? O local que você vai fazer o gua sha, vamos supor que eu vou fazer nas costas. Tem que estar limpo, tem que estar livre, tem que estar devidamente lubrificado. É só passar um creme, não existe creme ou óleo, não existe um creme ideal. O creme para gua sha. Eu quero colocar um creme que tenha uma substância de arnica, que eu ouvi falar que a arnica é bom. Pode colocar, pra gente tanto faz, não vai fazer diferença alguma. O objetivo disso é justamente que você consiga raspar o aparelho e gerar menos atrito. Uma coisa que é importantíssimo é o jeito correto de você segurar o apalpador. Tem que ser sempre firme e respeitando a angulação. Tá? Se alguma área não for conveniente, você pode utilizar a palma da mão. O que seria isso? Vamos supor que você vai fazer aqui na testa e você quer fazer de cima para baixo. Isso aqui é uma técnica de gua sha para facial. Aí você pode segurar na sobrancelha um dedo e você vai se escorando. Para fazer no pé de galinha, tem que ser de baixo para cima, né? Você pode segurar aqui embaixo. Não sei nem se dá para ver, gente. Espero que sim. Tá. Uma coisa um tanto óbvia que é importante é você começar fazendo sempre mais fraquinho e depois ir piorando. Isso eu já falei. Começa devagar e depois você vai aumentando. Uma outra coisa que ele fala também é para se você souber medicina chinesa, que esse é o objetivo. O gua sha é um recurso da medicina chinesa para você fazer mais forte no ponto de acupuntura que tem a relação com a queixa do seu paciente. Vamos supor que o seu paciente tem uma dor lombar. Aí você sabe que a lombar tem a ver com o rim. E aí você sabe que o ponto Chu do rim tá lá, eu acho que é o B23, se estiver errado eu corrijo aqui embaixo. Colocou lá, vai fazer mais forte no ponto B23. O que você faz, ao invés de usar essa região aqui, no B23 a gente usa isso aqui assim, só uma região menorzinha. Espero que tenha dado para ver. Qual é o tempo, né? Você tem que fazer no máximo 30 vezes e cada vez você vai fazer em trechos de 10 centímetros, mais ou menos, né? Então, vamos supor que o meu antebraço tenha 20 centímetros. Então, eu vou fazer primeiro metade, então eu faço 30 vezes aqui e depois 30 vezes na parte distal, ok? Se for umas costas muito grandes, divide, sei lá, em 5, 6, 7 regiões, tranquilo? Tanto de um lado, depois você faz do outro, se for no caso de uma coluna. E o tratamento dura em média 25 minutos, mas isso muda muito, normalmente demora mais, demora menos. Como a gente sabe hoje, eu gosto muito que a pessoa associe com outras técnicas, então você pode associar isso com a auriculoterapia, com uma massagem, com uma acupuntura, com um alongamento, o que for. Métodos de aplicação do gua sha. Qual o método de aplicação? Isso aqui eu já falei várias vezes nesse vídeo e no vídeo anterior. É você segurar firmemente com os dedos e acertar o ângulo. Esse lado aqui, por ter o lado mais durinho, vai doer mais. Esse lado vai doer menos. Se eu quiser fazer numa região mais específica, como um acuponto, eu posso fazer aqui. Se eu quiser fazer em regiões, não sei, alguma coisa entre os dedos, eu vou me virando com isso aqui, tranquilo? É muito mais de usar e adaptar ao cliente do que ficar inventando muita regra. Tá? Esse é o método de aplicação. Tiago, por onde eu começo a fazer? Qual que é a sequência? O ideal é você começar sempre na parte das costas e depois você ir para frente, ou seja, começar pela parte yang do corpo e depois migrar para a parte yin. E também é interessante você começar, eles chamam de céfalo caudal, ou seja, da cabeça até a nossa cauda, que seria em direção
ao glúteo, começar de cima para baixo. Mas essa sequência aqui não é tão importante que ela seja seguida. Se você precisa de dor no cotovelo, você vai fazer no cotovelo, não precisa fazer nas costas, tá bom? Então, essa foi toda a teoria desse vídeo que eu estou fazendo, dessa sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre Gua Sha. Daqui a pouco vem, logo em seguida tem a parte prática. Na sequência, eu convido que você assista a parte prática. Se você não assistiu o primeiro vídeo, aqui no link da descrição ou em algum lugar por aqui, vai aparecer também para você assistir. E eu peço fortemente que você assista a primeira parte, teoria. A primeira parte é uma demonstração do que funciona. A segunda parte é uma parte mais teórica, que é essa aqui. E a terceira é que você assista às aplicações, ok? Mais uma coisa que eu preciso lembrar e aprender, já aprendi. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho para você receber os novos vídeos que eu mando. Eu tento fazer um vídeo por semana, por enquanto estou conseguindo, e se Deus quiser eu vou conseguir fazer até mais. É isso aí, gente. Muito obrigado, um abraço e sucesso!